Já não sei mais se é coincidência, mas um outro dia que eu vim aqui falar sobre as crises, essas coisas malucas que estão acontecendo no mundo nos últimos anos, também tinha uma banana, um cacho de banana pendurado aqui em cima. Eu acho que tá sendo uma forma aí de dizer como eu estou me sentindo. Estou me sentindo realmente um banana, vendo tudo isso que está acontecendo. E eu acho que esses vídeos que eu venho aqui desabafar é uma forma de tentar apaziguar o que eu sinto dentro de mim, vendo o que está sendo feito com o mundo, com a sociedade em geral. E realmente, pessoal, a situação melhora de um lado, piora do outro, né? Essas crises todas começaram aí em 2020, vocês sabem muito bem o que eu estou falando, teve um problema de saúde, agora nós estamos presenciando aí esses conflitos, ameaças de grandes armas sendo utilizadas, né? Armas nucleares, que possam ser utilizadas num conflito de maiores proporções. Ambos os lados estão jogando mais e mais lenha nessa fogueira, aliás, jogando gasolina nessa fogueira, e a coisa está realmente piorando. Eu tenho ido no mercado, claro, né? Sempre, toda semana praticamente eu vou, algumas lojas também, comprar as coisas básicas, né? Para casa, e não tem sequer um dia, desde que eu voltei aqui para a Inglaterra, não tem sequer um dia que eu vá no mercado e não tenha vários itens em falta nas prateleiras. Em lojas também, é super comum. E isso está incomodando já, sabe? Tudo bem, a gente às vezes não compra uma coisa, compra outra, não para substituir, mas para, sei lá, para tentar amenizar a falta de um produto. Às vezes alguns produtos demoram mais de um mês para aparecer nas prateleiras de novo, e de tudo, pessoal, desde comidas comidas naturais, né, vegetais, legumes, verduras, etc., como também alimentos processados, né, alimentos industrializados, até mesmo itens de higiene pessoal também, remédios, tudo falta em um local ou em outro. É muito difícil você sair de casa com uma lista de compra e ir lá nas lojas, nos mercados onde você normalmente compra, e voltar com tudo que tinha na lista. Sempre você volta para casa com a lista ainda contendo alguns itens que não foram comprados porque estavam em falta. E pior que isso também, né? Já reclamei sobre isso em outros vídeos, é o problema da inflação. As coisas continuam subindo muito, o preço dos aluguéis aqui em Londres estão realmente assustadores. Sempre foi caro o aluguel aqui, né? Mas agora piorou muito. Quando eu cheguei aqui ano passado, eu consegui alugar esse apartamento, um preço relativamente aí aceitável, né? Possível de pagar. E agora, chegando a um ano de contrato, né? Logo em alguns meses vai chegar esse um ano, eu tenho que pensar se eu vou querer continuar aqui ou se eu vou ter que mudar para outro lugar. Já comecei a pesquisar mais ou menos para saber como está o mercado de aluguel, e realmente tá impossível, não dá para pagar. Um apartamento assim que custava talvez, sei lá, 1.000, 1.100, agora no mínimo 1.300, daí para mais. Apartamento entre aspas, né? É um cubículo, né? Muitas vezes até menor do que esse daqui que a gente mora, que já é muito pequeno também. Eu não sei, pessoal, a coisa está realmente triste. Outro ponto também é a situação dos carros, né? Já até acho que eu comentei isso também. O preço dos carros usados está muito maior. Carros que a gente estava vendo, sei lá, preços baratos como 2, 3 mil libras, agora já estão mais de 4. Bom, e tem muitas outras situações que também estão piorando, que a gente percebe um movimento da indústria como um todo de realmente dificultar o acesso às coisas. Por exemplo, falando de carro mesmo, né? Vocês sabem, no Brasil principalmente, o preço de um carro novo já está chegando aí, qualquer carro já está muito mais que 60 mil reais, e vai piorar muito. E aqui na Europa também está acontecendo isso, especialmente porque aqui tem essa situação do carro elétrico, né? Eles dizem que o mundo vai acabar muito em breve devido à poluição, então eles dizem que a solução é carro elétrico, mas eles ignoram que aqui na Europa a maior parte da eletricidade é gerada justamente através de combustíveis fósseis, né? Então você deixa de queimar a gasolina no motor do carro e passa a queimar então carvão, petróleo, seja lá o que for, nas usinas que geram eletricidade, né? Então para mim não faz muito sentido ainda, mas tudo bem, vamos imaginar que realmente no futuro as energias renováveis sejam a maior parte da matriz energética aqui da Europa também. Mas falando ainda dos carros elétricos, eles são muito mais caros do que os carros normais. Além disso, eles também têm a limitação da autonomia. Eu sei que isso também com a tecnologia pode ser que amenize, mas em relação ao preço, dificilmente eles vão chegar a custar a mesma coisa que os carros com motor a combustão custam. Mas isso a gente observa em tudo, até mesmo um celular. Acabei de comprar um celular novo, sabe, poucos anos depois de ter comprado um celular meu, seguindo a mesma marca, na mesma linha de celular, o preço que já está, esse mesmo celular equivalente, é muito maior do que o que eu paguei na mesma categoria de celular
há 2, 3 anos atrás. Então a coisa está realmente piorando. A gente consegue ver esse movimento por parte dos governos, por parte das empresas. Parece que está todo mundo agindo de maneira coordenada, de modo a dificultar a vida e a piorar a situação da classe trabalhadora. Eu não simpatizo com nenhuma ideologia política, nem nada disso, né? Não é esse o objetivo desse vídeo. Mas é preciso a gente sempre lembrar de uma coisa. As coisas que existem no mundo, os bens, todos eles são tirados praticamente da terra, são produzidos, né, por pessoas, por fábricas e também os serviços, na verdade, que são mais importantes do que a indústria, né? Muitas vezes a gente só fala de indústria, de emprego relacionado à indústria, né, a produção de coisas, mas o setor de serviços é também mais importante, né? Bom, e tudo isso é limitado por diversos fatores, entre eles a quantidade de matéria-prima, a quantidade de pessoas para trabalhar nisso, energia disponível, etc. E paralelo a isso nós temos o sistema financeiro, né? Tudo, claro, está interligado, mas o sistema financeiro ele é de certa forma independente do que é produzido fisicamente ou do que é produzido em forma de serviço, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Quando nos anos 70 o dólar deixou de ter lastro em ouro, ou seja, o dólar, a quantidade de dinheiro em dólar não tinha mais um equivalente em reserva de ouro guardada em cofres, né? O dólar se tornou simplesmente um número. Ele não era mais uma representação de algo que existia fisicamente. O dólar se tornou simplesmente um papel, uma coisa que pode ser impressa ilimitadamente. E é isso que acontece. É difícil a gente entender isso muitas vezes, mas é algo simples. O governo americano tem lá as impressoras no Banco Central e eles ligam e imprimem dinheiro, imprimem as folhas de papel, cortam e colocam isso nos bancos. E de que forma isso chega no povo, né? Através de empréstimo. Aliás, não é nem no povo diretamente, né? O dinheiro fica disponível para empréstimo nos bancos, né? Os bancos emprestam para as empresas então criam coisas novas, constroem novas coisas, fazem investimentos, muitos nem constroem nada, né? Só pega o dinheiro aqui, investe ali, né? Então pega uma riqueza que surgiu do nada e coloca em um outro investimento que vai render juros baseado em diversas outras coisas. Vocês percebem como isso é frágil? Isso não tem uma ligação direta com o que é produzido no mundo, com o que é feito pelas pessoas. E essa falta de conexão, né, entre os valores, aqueles dígitos nas contas, com o que é feito pelos seres humanos, independente de ser uma fábrica, o que é realmente produzido, do que é feito pelas pessoas, essa falta de conexão gera uma disparidade imensa. Então, o valor das coisas se torna muito mais volátil. Eu falei aqui dos Estados Unidos, né, como um exemplo, porque o mundo gira em torno do dólar, né? Mas isso acontece em praticamente todos os países. Todos os países imprimem dinheiro também, repassam para os banqueiros, para os empresários, etc. E é assim que tem sido o mundo nas últimas décadas. Mas, devido aos problemas que isso causa, como inflação, etc., muitas vezes é preciso criar situações ou simplesmente deixar de agir diante de uma situação que está ocorrendo, através de políticas, através de movimentos financeiros, movimentos econômicos, de forma a tentar corrigir disparidades que estão acontecendo no sistema econômico. O que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que muitas vezes as crises que nós vivemos, crises econômicas, todo esse tipo de crise, elas favorecem determinados grupos, favorecem setores da economia, e o resultado dessas crises é sempre o mesmo, é a transferência de recursos, né, da base ali das pessoas, das empresas pequenas que estão ali mais próximas da produção, transferir ela para os outros setores que controlam tudo, né, que são os setores das empresas gigantescas, dos bancos, dos fundos de investimento e muitos outros. Isso é muito fácil de ser comprovado, basta vocês verem os lucros dos bancos, das grandes empresas, os valores das ações, como que tudo isso está subindo. É só vocês fazerem uma rápida pesquisa aí no Google que vocês vão ver. Quem quebrou nessas últimas crises e quem ainda vai quebrar com essas crises que estão sendo criadas aí, né, vão ser sempre os pequenos empresários, os comerciantes e o povo, claro, porque você, por exemplo, com R$700 você ia lá no mercado, comprava comida para um mês, para 2 pessoas, há 2 anos atrás. Hoje em dia você não consegue mais, você tem que pegar R$900. O seu salário subiu R$200? Não subiu, mas as suas contas somente do mercado, como exemplo aqui, subiram R$200. Então é assim que é feita a transferência de renda de um setor da sociedade para outro. É muito fácil ver como isso está sendo coordenado e executado de uma maneira ordenada. Por exemplo, no caso agora desse conflito lá que está ocorrendo, né,
lá no leste europeu, vocês sabem, né? Eu evito citar os nomes, vocês sabem, por causa do YouTube, pode censurar um pouco. Mas enfim, esse conflito que está tendo lá, esse conflito armado. Nós estamos vendo agora um movimento de sanções econômicas contra o país que invadiu o outro, de uma maneira como nunca vimos antes. Nós tivemos diversas invasões nos últimos 30 anos ou mais. Nós podemos ver diversas invasões. Por exemplo, vocês sabem que a França tem o seu exército presente em alguns países da África. Claro que é uma situação mais complexa, lá tem muitos países em guerra civil e etc. Mas e as outras invasões que tiveram na Ásia e no Oriente Médio, por países que não eram necessariamente desses continentes? Quantos outros conflitos, invasões, simplesmente por decisões de um próprio país e chegar lá e invadir o outro, assim como está ocorrendo também agora no leste europeu. Claro que nenhuma dessas invasões pode ser justificada, mas por que nós estamos vendo somente agora um movimento de dezenas de países tomando decisões drásticas em isolar um outro país economicamente, diversas sanções, diversas atitudes hostis contra esse país, quando que nós tivemos outros países no passado que agiram de maneira muito semelhante e não sofreram nenhuma dessas consequências. Então isso parece ser só mais uma forma de alimentar uma crise contínua, porque nós ainda nem superamos a crise que começou lá com o problema de saúde, né, que teve aquelas medidas super drásticas, né, em diversos países que foram completamente fechados por muito tempo. E agora nós estamos vendo isso, essa nova crise, uma reação dos outros países com essa imposição de sanções, etc., que está causando um problema gigantesco. Vocês sabem que os países da Europa são dependentes do gás russo, né? Por exemplo, para poder gerar energia, até mesmo para aquecer as casas das pessoas, sem falar muitas outras matérias-primas. Vocês sabem, né? Os fertilizantes que são utilizados na agricultura do Brasil, a maior parte deles vem justamente da Rússia, né? Da Ucrânia. Então olha só como isso está afetando o mundo inteiro. Isso só vai piorar a falta de alimentos, o aumento dos preços, o aumento do preço da energia. Por exemplo, aqui no Reino Unido já teve um aumento enorme da conta de energia, já foi, sei lá, 40% para mais. E vendo tudo isso é um pouco difícil manter o otimismo, eu sei. Muitas vezes eu venho aqui fazer vídeos, dizer que as pessoas têm sim que correr atrás dos sonhos e buscar maneiras de mudar de vida e ser feliz, não é? Mas é também importante vir aqui e falar tudo isso para que fique registrado, para que a gente não se esqueça no futuro de como as coisas aconteceram, porque é muito fácil, já passou 2 anos que começou a crise de saúde, logo a gente já nem vai lembrar mais disso, por exemplo. Então é importante que a gente sempre lembre por que nossa vida mudou e vai mudar ainda muito mais, infelizmente. Eu não vejo como isso vai melhorar. Eu acho que essa crise toda que está acontecendo agora vai se estender por mais tempo e novas crises vão aparecer também, infelizmente. Deixa aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso, se vocês enxergam as coisas de uma maneira diferente, também quero saber a opinião de vocês. Inscreva-se no canal se não for inscrito ainda e até mais!